ele tinha? Já era velho? Já era velho? 76 anos ele tinha. E ele era considerado, minha equipe pode se aproximar para cá, a mulher vem aqui, a Ruth, ele era considerado uma pessoa obediente, o pai da fé, e uma pessoa considerada amigo de Deus. Quem aqui quer ser amigo de Deus, o Pai do céu? Levanta-se a mão. E este homem, ele não podia ter filhos, nem a sua esposa. E quando foi um certo dia, ele saiu de Ur dos Caldeus, mais o seu pai, e foi para uma cidade chamada Arã. Mas quando ele chegou em Arã, preste atenção, as pessoas dessa cidade não adoravam ao Deus vivo, ao Deus do céu. E era um povo que adorava só a outros deuses. E o Deus do céu não se agradava daquelas pessoas. Mas Abraão, ele escolheu ser obediente a Deus e fazer o que é certo. Aí eu pergunto agora para vocês: eu posso estar no meio de alguém que faz coisas erradas e eu optar por fazer o certo? Sim ou não? Posso sim, com certeza. Eu posso estar no meio de uma escola. Será que a gente faz coisas erradas? Sim, mas eu posso estar lá no meio e eu vou optar por fazer o certo. Isso se chama obedecer a Deus. Era como este homem. E quando foi um certo dia, este homem lá na cidade de Arã, Deus apareceu para este homem e disse assim: olha, você vai para uma cidade que eu vou lhe mostrar. Quem aqui teria coragem para um lugar sem saber o endereço, sem saber para onde ia? Então este homem foi. E ele tomou o caminho para a cidade de Canaã. E ele foi embora para esta cidade. E será que ele enfrentou muitas coisas no caminho? Muitas dificuldades. Ele pegou sua esposa, ele pegou seu sobrinho que se chamava Ló. Ele pegou e ele foi embora para uma cidade que ele não conhecia. Mas mesmo assim, ele obedeceu cegamente. Ele confiou em Papai do céu. Quem aqui se considera uma criança obediente a sua professora, a seu líder? Levanta assim a mão. Deus ama as pessoas que obedecem fielmente a sua palavra. Então ele pegou seu sobrinho, ele pegou a sua esposa e ele foi. Quando ele chegou lá na cidade de Canaã, você sabe o que aconteceu? Começou a ter uma fome tão grande, essa fome tão grande, que ele foi para o Egito. Quando ele chegou no Egito, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Abraão olhou para sua esposa. Deus gosta de quem mente? Ele só olha: esposa, chega lá. Quando lhe perguntar que você é minha, você vai dizer assim: ó, eu sou a irmã dele. Ela era a irmã dele? Era o quê? Sua esposa. E Deus não se agradou nem um pouco, porque Deus não se agrada de quem mente. Então aconteceu um reboliço, um problema grande, porque aquele rei daquele lugar ficou com a mulher dele. E depois, quando começou a saber da história, ele expulsou os dois de lá. E eles foram embora. Deu problema por causa da mentira. Mas a promessa que Deus tinha com Abraão era lhe dar um filho. E certo dia, Abraão estava dormindo. E Deus levou Abraão. Deus deu uma visão a Abraão. Deus disse: Abraão, você olha para o céu. Você está vendo essas estrelas aqui no céu? A mesma quantidade de estrelas que saltam no céu vai ser a sua descendência. Aí Abraão disse assim: mas como Deus? A minha descendência vai ser igual àquelas estrelas.
Abraão Sarai. Olha, está demorando demais a promessa acontecer. Já faz 10 anos que o Senhor prometeu, o Senhor não cumpriu. Então, Sara, sua mulher, disse assim: olha, pega a minha empregada para ter um filho com meu esposo. Deus gosta de quem se passa na frente das coisas de Deus? Não. Então, Agar gerou um filho, mas esse filho não era o filho da promessa, porque o filho da promessa quem era? Isaac. Mas se passaram por muitos tempos, quando Sara já tinha 89 anos. Quantos anos ela tinha? 89, quase com 90 anos. E Abraão já tinha quase 100. Deus aparece de novo para ele e disse: olha, Abraão, eu vim renovar a minha promessa que eu fiz contigo há muitos tempos atrás. Apesar de você não ter sido obediente, você ter pegado, mandado a outro gerar no seu lugar, a sua esposa, mas eu continuo em dizer que a minha promessa está de pé e eu vou lhe dar um filho. E com um ano se passou, Sara gerou com 90 anos. Alguém já viu uma pessoa com 90 anos aqui, né? Velha, não é? Imagina uma pessoa com 90 anos grávida. Seu marido com 100, mas ele gerou